Evangelho de Mateus, capítulo 6. Faremos a leitura do verso 25 até o 34. Mateus, capítulo 6, do 25 ao 34. Amém? Amém. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, e eu contudo vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais delas todas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Amém. Feche teus olhos, abaixe a cabeça e vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Deus de bondade, de misericórdia, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, porque nós estamos, ó Deus, em tua presença, que aonde o Senhor está, a liberdade, a transformação, a cura, a milagres, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus cuidadoso, um Deus misericordioso, e nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de adorar, de glorificar e exaltar o teu nome. Obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado, Senhor Deus, Pai, pelo testemunho edificante. Senhor Deus, Pai, obrigado, Deus, por todas as coisas. E agora te agradecemos também pela tua palavra, a tua palavra que é a verdade, que fortalece, Senhor Deus, Pai, que santifica, a tua palavra que gera fé em nossos corações. Senhor Espírito Santo, fala aos nossos corações, faz do teu jeito e da tua maneira, Senhor. Não deixa nada e ninguém atrapalhar a obra que o Senhor está fazendo em nosso meio. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nesta noite eu quero estar partilhando com a amada igreja a respeito da questão da ansiedade, né? Nós colocamos aqui como tema assim, ó, cuidado, porque andar ansioso pode te afastar da presença de Deus. Né? O texto que nós lemos aqui é um trecho do famoso Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus estava ali falando coisas a respeito da lei, estava falando a respeito das tradições humanas, onde o Senhor estava ensinando, né, a nós a estarmos nos relacionando com o nosso próximo, a estarmos relacionando com o Senhor nosso Deus, a nós quebrarmos em nossas vidas certas tradições e sermos libertos de certos tipos de coisas que só amarram a nossa vida. Então aqui no Sermão da Montanha nós vemos aqui então o Senhor trazendo uma série de ensino para a edificação e crescimento espiritual. E nesse trecho que nós lemos aqui, então o Senhor está falando sobre as ansiedades que
todos nós temos diante da vida. Então ele fala sobre a comida, sobre a vestimenta, sobre o sustento, né? E ele está falando, olha, por mais que você tente com a sua ansiedade tentar mudar algo, você não consegue, porque você tem que fazer algo, você tem que buscar primeiro as coisas do reino, buscar a Deus e a sua justiça, e as coisas que vocês precisam, Deus ele vai acrescentar, Deus ele vai prover, porque quem anda ansioso são aqueles que não conhecem o Senhor. Ele fala, os gentios estão procurando isso, né? Aqui os gentios simbolizam aqueles que não conhecem a Deus. Então quem não conhece a Deus vive ansioso. Quem não conhece a Deus vive procurando coisas que nunca vamos satisfazê-los. Mas nós, pelo contrário, nós temos então uma direção a buscar algo que nos satisfaz, que é o reino de Deus, que é a presença de Deus, que é a justiça do Senhor nosso Deus. Porque o que é a ansiedade? Jesus fala, olha, não andeis ansiosos. Né? A ansiedade nada mais é que um estado, né? É um estado de desespero. É um estado onde nós não vemos esperança. A pessoa que está ansiosa, ela está num estado onde ela está de que forma? Insegura. Ansiedade significa estar em uma posição de insegurança. Por isso que a ansiedade, ela nos tira da presença de Deus. Porque a pessoa, quando ela está ansiosa diante de Deus, ela está se apresentando diante de Deus insegura. Como se Deus não tivesse o poder de prover, de livrar, de abençoar, ou até mesmo como se nós estivéssemos, sem mesmo saber, duvidando daquilo que Deus pode realizar em nossas vidas. Por isso Jesus fala, olha, não ande ansioso, porque andar ansioso é andar inseguro. A palavra, né, ansioso, aqui eu coloquei, ela vem do grego melimanal, que significa estar preocupado com coisas que trazem estresse, que trazem opressão na tua vida, que tiram toda a tua estabilidade, a tua segurança. Então o Senhor Jesus está trazendo para mim e para você uma palavra, fala, olha, cuidado com a ansiedade. Porque a ansiedade vai roubar, vai tentar tirar de você a tua fé, as tuas convicções, porque você vai ficar distraído com coisas, e estas coisas, elas vão te pressionar, e estas coisas vão até mesmo te levar a tomar decisões, ou ir para caminhos das quais o Eterno, Ele não deseja que eu e você andemos por eles, ou tomemos essas decisões fora, né, dos preceitos do Eterno. Coloca para mim Provérbios capítulo 12, verso 25. Por que a Bíblia ela fala a respeito da questão da ansiedade? Presta atenção. Provérbios 12, 25. Olha lá, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Então a ansiedade, ela tem o poder de fazer o quê? De te abater, de arrancar as tuas forças, de minar as tuas esperanças, de tirar toda a tua convicção. Então a ansiedade, ela só tem um propósito, que é destruir, que é provocar o mal na tua vida, que é provocar o mal naquilo em que você e eu, nós estamos ali passando, atravessando. E a Bíblia fala, né, que nós devemos pôr de lado isso, porque isso só tem um propósito, de te abater.
Pode ver as pessoas que são muito ansiosas, são as pessoas que são muito propensas a viver em depressão. As pessoas que são muito ansiosas são as pessoas muito propensas a não crer em milagres, a não crer nas coisas do Senhor, porque ela permite que aquilo que está causando ansiedade na vida dela seja maior do que a sua fé em Deus, seja maior naquilo que Deus tem falado ao teu respeito muitas vezes, e a ansiedade simplesmente ela vem e ela abate a pessoa, e a pessoa então ela fica perdida, ela fica confusa, e a pessoa abatida, a pessoa confusa, jamais ela vai conseguir se concentrar no Senhor por causa da insegurança que a ansiedade ela traz. Mas a Bíblia fala que a boa palavra alegra. E aonde você encontra a boa palavra? Não, nas Escrituras. A boa palavra está aqui, na palavra do Eterno, nas Sagradas Escrituras, e a palavra do Senhor é o martelo que esmiuça a rocha, que esmiuça a penha. Quer combater a ansiedade? Tem que se fortalecer na palavra, comer a palavra, examinar a palavra, ter a palavra na sua boca, guardar a palavra no teu coração, como diz lá no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu já ensinei o propósito dessa palavra, né? Esconder significa entesourar, é pegar a palavra e guardá-la como um tesouro no teu coração. Vamos continuar. Porque o Senhor Jesus ele nos diz: não andeis ansiosos. Porque, como eu já disse, a ansiedade ela tem um poder negativo de destruição em nossas vidas. E aqui no verso 26 ele fala assim: olha, observem as aves do céu, não semeiam, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai as sustenta. Porventura não valei muito mais do que as aves? Jesus está dizendo para mim e para você que, sabe, a ansiedade, sabe, não deve ser um alvo nas nossas vidas. Ele mostra que você possui um valor. Ele fala: olha as aves. Ele dá um exemplo simples: olha as aves dos céus. Não são como eu e você, que Deus nos capacitou. As aves dos céus, elas fazem o quê? Elas voam para lá e para cá, né? Procuram lá os seus alimentos, tem lá o seu ninho, tem lá a sua família, e é só isso. Mas eu e você, Deus nos capacitou, nos dando a mim e a você, sabe, aquilo que vem dele, qualidades que vem dele, e a principal qualidade que vem de Deus, a comunicação, é poder viver em comunhão, é o conhecimento, é a capacidade de construir, a capacidade de dominar, sabe? Deus nos dotou de coisas tão grandes que ninguém da criação possui, além do ser humano. E Jesus nos compara ali com as aves. Olha, veja as aves. Se Deus está trabalhando ali, sabe, em seres tão pequenininhos, em seres que os propósitos deles são pequenos, mas belos, quanto mais a mim e a você, quanto mais a nós. Jesus então está falando: olha, a ansiedade, ela tenta roubar o teu valor diante de Deus, roubar o teu valor diante do Criador, e Deus não, pelo contrário, Ele quer provar, Ele quer mostrar que nós temos valor para Ele. Tanto é que nós recebemos salvação, recebemos, né, ali o presente de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Recebemos o seu Espírito, aleluia, recebemos, sabe, coisas maravilhosas de Deus, como nós vemos lá Romanos capítulo 8, aquilo nos deixa, sabe, impressionado, porque ele fala: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é
E aí Jesus ele fala: olha, presta atenção, observem as coisas ao seu redor. E veja as coisas ao teu redor, que existe um cuidado de Deus com coisas pequeninas. E aqui Jesus está mostrando, que nós temos um valor grande diante de Deus. E fala: olha, se Deus assim trata as aves, quanto mais a mim e a você. E ainda no verso 28 até o 30 ele fala: olha, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, e eu contudo vos afirmo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E aí ele conclui: olha, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e é amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Que ele compara então a beleza dos lírios, das flores do campo, com a glória que Salomão tinha. Ele fala: nem mesmo Salomão, o reino mais glorioso que teve sobre esta terra, mais rico e esplêndido sobre esta terra, recebe a beleza das flores que você vê continuamente, que você não dá nem valor, que está aqui, daqui a pouco já foi embora, mas Deus reveste, sabe, de uma beleza esplêndida. Você acha que Ele não vai cuidar de nós? E ainda Ele diz: homens de pequena fé, e somos homens de pequena fé, sim, porque deixamos a ansiedade trazer inseguranças, a ansiedade roubar a nossa fé, a ansiedade nos diminuir diante de Deus. E você se olha não com os olhos do eterno, mas você se olha com olhos que Deus não nos deu. Por isso que eu amo aquela passagem onde Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua tenda e olha as estrelas dos céus, vê se você consegue contá-las. Olha para os grãos da areia do mar, vê se você pode contá-los. E ele fala: é assim que eu vejo as tuas gerações. E Deus está convidando Abraão a olhar com o olhar de Deus. E Deus está continuamente nos convidando a olhar com o olhar dele, não com um olhar prejudicial, não com um olhar de ansiedade, mas com o olhar do eterno, do Todo-Poderoso. E Jesus fala: preste atenção nessas coisas, preste atenção nos detalhes pequenininhos, porque a ansiedade, ela não pode tirar, sabe, o conhecimento e a nobreza e a glória que Deus revela em coisas tão pequeninas. E fala: e nós somos maiores do que isso, temos mais valor do que isso. Então a ansiedade nos está demonstrando: olha, isso não é algo necessário para a tua vida, é algo que não tem espaço para a tua vida. Então devemos lançar fora a ansiedade, porque ela não tem espaço para as nossas vidas. Vamos dizer, diga: a ansiedade, ela não tem espaço na minha vida. Sabe? Quando ela vier, rejeita, fala: não tem espaço na minha vida, não tem, na minha vida não. Fica para quem? Para os gentios que não conhecem ao Senhor, que estão desesperados. Mas eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Eu sei que o Deus a quem eu sirvo não é um Deus de ansiedade, não, porque Ele diz que Ele nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de moderação. Vamos continuar. Verso 27. Qual de vós,
ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida. Jesus está demonstrando que a ansiedade não produz fruto nenhum. A ansiedade não tem poder de trazer mudança positiva nas nossas vidas. Por mais ansioso que vocês estejam, você pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, você pode mudar a sua vida, você pode acrescentar algo que é de bom na sua vida com a ansiedade. Jesus está dizendo? Não. Então a ansiedade, ela é infrutífera, não produz frutos nas nossas vidas. Lembra-se do está registrado lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, a partir do verso 38. Fala que Jesus, então, ele foi visitar a casa de seus amigos. Foi visitar lá a casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E aí então conta, que Maria rapidamente foi se assentar aos pés de Jesus, enquanto Marta ficou ansiosa de um lado para o outro, pensando nisso, pensando naquilo outro, querendo realizar isso, querendo fazer aquilo e tal, até que ela viu que os seus esforços não estavam dando resultado, e ela foi fazer o quê? Brigar com Jesus. Senhor, não te importas que minha irmã fique aí enquanto eu tenho que correr para lá e para cá? Isso e aquilo que Jesus fala para Marta. Marta, está muito preocupada, ansiosa com muitas coisas, uma só basta. Maria escolheu a melhor parte. Porque andar ansioso não vai resolver. A ansiedade não tem poder, como eu disse, de trazer coisas boas. A ansiedade só tem poder de trazer o quê? Aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Imagine você ter um rei da glória na tua casa. Bate, toca a campainha lá. E você vai lá. Jesus falou: oi, eu vim aqui passar uma tarde com você. Ô Senhor, glória a Deus, abre o portão, senta aí, Senhor. E o Senhor está lá na tua casa, e você, ai, agora, meu Deus, Jesus está aqui. Ai, eu não tenho nada para fazer. Peraí, Jesus, eu vou no mercadinho ali, vou comprar um pãozinho, uma bolacha, eu vou comprar uma rosquinha. Você gosta de pão doce? Ah, eu gosto de pão recheado. Peraí, Jesus. E você corre para lá, corre para cá, e chega no mercado. Ufa, está aquela fila grande, e você, Jesus, está em casa, e aqui a fila está grande no mercado. Vai logo. E sempre que está com pressa, tem gente para trabalhar. Aí a pessoa lá, o cartão não passa, e agora? Caiu o sistema, e você desesperado para lá e para cá, correndo. E Jesus sentado lá no teu sofá. Você desesperado, né? Aí a turma que ficou lá na tua casa, está tudo lá, recebendo ensinamento de Jesus, ouvindo Jesus falar, recebendo coisas maravilhosas, e você correndo meio desesperado. E aí então você chega em casa: aqui, Senhor. Aí Jesus simplesmente se levanta e fala: deu minha hora, eu preciso ir embora. Tem que visitar outros irmãos, né? Senhor, mas não, eu não disse. Eu vim fazer uma visita para você. Eu vim aqui te ver. Eu vim aqui para estar com você. Agora você quis correr para lá e para cá, quis fazer um monte de coisa. Não é isso o propósito da minha visita. E muitas vezes nós estamos assim. A nossa ansiedade, Deus está querendo falar, Deus está querendo ministrar, o Senhor Ele está querendo, sabe, fazer coisas grandes em nossas vidas, e
nós estamos como Marta, daquele jeito, ansioso, distraído, e nem nos tocamos. Estamos na presença do Eterno, nós estamos na presença daquele que é o Todo-Poderoso. E aí muitas vezes falamos: será que Deus queria me abençoar? Será que Deus ele queria, né? É claro que Jesus ele quer, é claro que Jesus ele deseja o melhor para as nossas vidas, só que muitas vezes a ansiedade, sabe, está tirando aquilo que seria frutífero em nossas vidas. E Jesus está falando assim: olha, por mais que vocês estejam ansiosos, você pode mudar alguma coisa na tua vida? Não. Então para que serve a ansiedade? Para nada, só para atrapalhar. Diga: ansiedade, ela só serve para atrapalhar a minha vida. No dia que você estiver ansioso, lembre-se, não, a ansiedade só serve para atrapalhar a minha vida. Porque muitas vezes estamos ansiosos, nós ficamos criando coisas na cabeça, coisas que não aconteceu, que não vão acontecer. Nós estamos criando um cenário nas nossas vidas, e muitas vezes nós criamos um cenário ruim, um cenário de desgraça. Jesus está falando: não ande ansioso, não deixa a ansiedade tomar conta da tua mente, do teu coração. Versos 31 e 32: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Diga: meu Pai Celestial sabe de todas as minhas necessidades. Jesus está dizendo aqui: olha, presta atenção, porque você está desse jeito, porque o Pai, Ele sabe. Jesus está dizendo: olha, a ansiedade não é um comportamento adequado para o cristão. Porque, como eu disse, a ansiedade, ela faz o quê? Rouba a nossa fé. A ansiedade é um posicionamento como você estivesse declarando: olha, eu não estou acreditando, olha, eu não creio, olha, é difícil eu receber esta palavra, porque a ansiedade tem este poder, tem o poder de tirar aquilo que Deus está dizendo para mim e para você. Então, a ansiedade, ela é, um posicionamento inadequado para o homem e a mulher de Deus. Coloca para mim, livro de Jó, 42, verso 5. Oi? 42, 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Isso é Jó falando depois que ele teve um encontro com Deus. Nós vemos que aqui no livro de Jó, que Jó passou por uma situação terrível, uma prova terrível, e no meio desta prova há um momento em que Jó ele diz assim: olha, se eu soubesse onde está o Senhor, eu iria até a presença dele. Se Deus pudesse me ouvir, eu saberia por quais palavras
eu diria a Ele, e Ele viria em meu auxílio. E há momentos que Jó, então, por causa daquilo que ele estava passando, ele pronunciou palavras que aquilo, sabe, afetou o Senhor. Então Deus aparece a Jó naquele redemoinho e começa a falar com Jó: Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava, Jó? Você por acaso foi meu conselheiro? Você por acaso foi alguém que esteve ali comigo? E Deus começou a falar ali com Jó, porque ele estava sobremodo aflito, estava sobremodo, ali perturbado. E Deus então trata com Jó, e aí então Jó, ele cai na real e fala: peraí, agora sim, antes conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora, os meus ouvidos o ouvem, os meus olhos o veem. E esse tem que ser o nosso comportamento. Tanto é que Jesus ele conclui aqui esta parte da ansiedade, dizendo: olha, mas antes busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, Jesus em nenhum momento ele diz que as nossas necessidades, sabe, elas são: você precisa se vestir, você precisa comer, precisa pagar as contas, isso é besteira. Não, Jesus nunca tirou, Ele nunca tirou o peso das nossas necessidades que nós temos, da nossa saúde, enfim, de todas as coisas que nós precisamos. Jesus nunca menosprezou isso, mas Ele diz: olha, se você está ansioso e andar ansioso e ficar ansioso e permanecer ansioso por causa disso, isso não vai ter nenhum tipo de mudança na tua vida. O que vai mudar a tua vida, o que vai mudar a tua história, o que vai pôr por terra tudo isso é o teu posicionamento de buscar em primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e estas coisas que você precisa, e Deus sabe que você precisa, Deus ele vai acrescentar. Deus vai abrir portas, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar capacitação, Deus vai te dar força. Deus, se preciso for, vai trazer do norte, do sul, do leste ao oeste. Deus vai agir em teu favor. E ele termina dizendo: olha, portanto, não fique inquieto com o dia de amanhã. Ou seja, não fique ansioso por coisa que ainda não se apresentou por conta da sua frente. Basta a cada dia o seu mal, vença uma batalha por vez. Às vezes nós nem vencemos uma batalha que nós estamos, já estamos pensando lá para frente. Às vezes nós nem resolvemos a situação porque nós estamos aqui, já estamos em outra. Deus fala: não, faça uma de cada vez. Sabe por quê? Porque quando você quer fazer muita coisa de uma vez, você fica ansioso. Quando você fica ansioso, nós já vimos aqui que a ansiedade não presta para nada para a gente. Pelo contrário, só destrói. É uma arma do diabo contra as nossas vidas, porque ele vai usar o teu temperamento. O diabo colocou ansiedade no meu coração. Não, é você mesmo que é ansioso, é a gente mesmo que é ansioso, não é verdade? O diabo colocou ansiedade em mim. Não, a ansiedade vem da gente mesmo, é natural do homem, é natural da gente. Ele usa de artifício, é como se a ansiedade fosse uma fogueira. Aí o diabo ele vai e pega e joga gasolina. Mas se jogar gasolina sem fogo, não acontece nada. Mas se tiver fogo, o fogo não aumenta. A tua ansiedade é este fogo, a minha ansiedade é este fogo. E Jesus está dizendo para nós: cuidado com esta ansiedade, porque ela pode te afastar da presença de Deus. Amém? Amém. Receba esta palavra no teu coração, e
que esta palavra venha produzir frutos, e que esta palavra venha destruir a ansiedade que há em ti, a ansiedade que é em mim. Por muitas vezes eu sou ansioso por muitas coisas, mas, aleluias, Deus fala: cuidado, esta ansiedade ela vai trazer prejuízos, não fique ansioso, foque o teu coração em mim, foque o teu coração na minha presença, e a minha presença ela vai trazer, resultados da tua vida. Às vezes eu fico pensando sobre certos assuntos, eu falo: meu Deus, mas por que isso? Por que aquilo? Mas como isso, Senhor? E o Senhor fala: é a minha presença. Permaneça na minha presença, foque a minha presença, pulse a minha presença, fique comigo, permaneça em mim, que você vai ver as coisas vão mudar, as coisas vão se transformar, as coisas vão fluir, e aí então você dá voz ao Espírito do Senhor, e quando nós damos voz ao Espírito do Senhor, o que acontece? O mal vai embora, você vê, você contempla a grandeza, a glória e a obra de Deus.